Fluminense sofre muitos gols, Fluminense faz poucos gols e Fluminense está a 2 jogos sem sofrer gols. Essas são algumas manchetes que ilustram o momento que o Fluminense vive. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu trouxe alguns números aqui para a gente poder analisar, mas antes de gente seguir, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, sua participação é importante. Bem, meu nome é Douglas, sou jornalista e estou fazendo vídeos sobre o Fluminense. Olha que legal. E eu trouxe alguns números para a gente poder analisar o momento do Fluminense. O Fluminense até o momento sofreu 40 gols na temporada e fez 53 gols. Isso dá uma média de 1,33 gols por jogo. E por que isso chama atenção? Tem uma matéria no Lance que diz assim: escassez de gols vira preocupação no Fluminense, diz o Beldia. Isso porque, quando a gente analisa aqui a matéria, eles falam que o Fluminense tinha uma média, antes da Copa do Mundo, de 1,44 gols feitos. E na volta da Copa do Mundo, esse número caiu para 0,5. Isso significa que na média global do Fluminense, 1,33, já está sendo impactada por essa escassez de gols pós-Copa do Mundo. Antes, a gente estava com uma média melhor de 1,44. Ou seja, a falta de gols no ataque está influenciando diretamente nos jogos que não estamos vencendo. No vídeo que eu fiz antes, eu mostro no levantamento do Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902, que o Zubeldia está perdendo pouquíssimos jogos. Ele tem muitos empates numa sequência, mas essas vitórias estão fazendo falta, justamente porque não estamos fazendo gol. Em contrapartida, a defesa está se tornando mais sólida. Numa matéria do GE, o Fluminense volta a ficar 2 jogos sem sofrer gols. Antes tinha sido lá no final do Campeonato Carioca e no início do Brasileiro, né? O Fluminense não tomou gol contra o Flamengo e contra o Remo. Ou seja, 5 meses depois, o Fluminense volta. 5 meses, né? 5 meses o Fluminense volta a não sofrer gols em 2 partidas seguidas. 2 partidas seguidas. Nesse meio tempo, o Fluminense não conseguiu ficar 2 partidas sem tomar gols em sequência. Isso também impacta nas não vitórias que o Fluminense, principalmente antes da Copa, deixava escapar. Às vezes o Fluminense fazia um gol, conseguia ali ir levando o jogo e acabava tomando um gol de empate e tudo mais, ou de derrota, e isso trazia desequilíbrio ao momento do clube. Mas se antes o Fluminense estava no momento de fazer gols e sofrer gols, o momento agora se inverteu. O Fluminense não sofre gols, mas também não faz. E aí, onde a gente encontra a solução para isso? Eu acho que a solução passa um pouco por aproveitar melhor as características dos jogadores. Nós temos, por um lado, John Kennedy, que está num bom momento fazendo gols. A gente trouxe o Hulk, que funciona bem jogando ao lado ou rodando atrás de um atacante. A gente tem o Castilho, que é bom em jogada aérea. E a gente ainda tem o Cano, que pode contribuir de alguma forma. Só que a gente não está aproveitando bem as características de ninguém. O Fluminense tirou o John Kennedy e colocou o Hulk como 9. Ou seja, não é a melhor função dele. Ou seja, não fez gol. Só fez de pênalti. Aí o Fluminense, quando coloca o John Kennedy, não deixa o Hulk. Para que os dois possam fazer a dupla e potencializar o que os dois têm de melhor. O Fluminense não faz jogada aérea, bola alçada na área, para potencializar o Castilho quando ele está em campo. Ou melhor, nem o Castilho entra mais em campo. Para que a gente tenha essa jogada. E o Cano a gente ainda não sabe muito bem como ele pode contribuir pelo tempo que ele ficou fora. Então qual é o problema do Fluminense em não fazer gols? Está necessariamente só na qualidade técnica dos jogadores ou na forma como o time joga que não potencializa as características de cada um? É inegável que os jogadores, o ataque do Fluminense, não é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro em matéria de qualidade técnica. Sabemos disso. Não estamos exigindo que o Fluminense comece a fazer, sei lá,
3-0 por jogo. Não é isso. Mas saber potencializar a característica de cada jogador é fundamental para que a gente aproveite quem está lá. Não tem como o Fluminense querer fazer gol de cabeça se não cruzar. Não tem como o Fluminense querer fazer gol em tabela se o atacante que faz isso tem que jogar de costa pro gol e não é a característica dele. No caso, o Hulk. Não tem como a gente potencializar o John Kennedy se ele tem que ficar fazendo marcação alta, se desgastando o jogo inteiro. Porque quando ele tiver uma oportunidade, ele não vai ter perna para finalizar. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. O Fluminense tem que encontrar um equilíbrio no time para que ele possa potencializar esses jogadores. Claro, nós temos outras questões. Por exemplo, o Lúcio Acosta não está muito bem, e aí o Fluminense perde ali a questão do último passe, que vai potencializar os atacantes que estão jogando. O Savarino também deu uma oscilada. O Martinelli também, depois da Copa, não voltou muito bem. Sim, temos todas essas outras questões. E eu acho que esse desequilíbrio do Fluminense faz com que a gente esteja perdendo jogos, empatando jogos e deixando de ganhar jogos. Porque são três coisas diferentes, tá? Perder jogo é quando você joga pior que o adversário e você não conseguiu vencer. Empatar jogos, como o próprio nome diz, você empatou um jogo que você estava ali equilibrado. Agora, deixar de ganhar jogos são aqueles jogos que você estava melhor, tinha que ganhar e não ganhou. E aí, não ganhar jogos, você pode tanto perder quanto empatar. Mas tem um cunho diferente, tem uma ideia diferente na forma como o time se apresenta. E o Fluminense deixou de ganhar muitos jogos, ou seja, por pura incompetência do time. E aí, seja. E a incompetência não no sentido que, nossa, tá tudo terrível, mas no sentido de que não foram competentes para vencer aquela partida. Seja por não fazer gols, seja por sofrer gols. Agora, voltando ao sistema defensivo, com a chegada do Thiago Silva e tal, a gente imaginou que o Fluminense teria um pouco mais de paz no sistema defensivo. Mas aí vieram as lesões, né? Machucou o Midjan, machucou o Freitas, machucou o Thiago Silva e tinha machucado o James. O James até tá voltando. Mas de repente a gente olhou para nossa quinta e sexta opção, Ignacio e Igor Rabelo, e eles foram bem. Foram muito bem no sistema defensivo. Ou seja, a gente tem opções ali para equilibrar o sistema defensivo. E agora o ataque? Porque, de alguma forma, o sistema defensivo equilibrou. 2 jogos sem sofrer gols é uma excelente manchete para o Fluminense. Estamos a 2 jogos sem sofrer gols. Mas e o ataque? Estamos a 2 jogos sem fazer gols. Não fizemos contra o Bahia e não fizemos contra o Vasco. Sendo que se a gente não fizer contra o Vasco novamente e não tomar, vão ser 3 jogos sem sofrer gols, 3 jogos sem fazer gols. Podemos até passar nos pênaltis, mas também podemos cair. Então precisamos fazer gols. E aí entra na questão de que eu acho que temos que potencializar os jogadores que estão lá para que eles possam fazer gols, aproveitando o que eles têm de melhor. Então, por isso que hoje eu escalaria John Kennedy e Hulk juntos. Quem sairia do time? Talvez o Savarino. Talvez o Lúcio. Não sei. Eu acho que algum desses jogadores tem que dar espaço para que a gente possa tentar potencializar o ataque. Se não der certo, como também não está dando certo dessa forma, aí beleza, a gente escolhe uma outra forma de organizar. Mas, por exemplo, não tem como tirar o Canóbio, porque o equilíbrio, ele dá o equilíbrio e a tranquilidade de a gente ter jogadores que marcam menos, como o próprio Lúcio. Não dá para tirar o John Kennedy, porque eu acho que tem que funcionar com os dois. Então pode sobrar para o Savarino. Enfim, eu acho que qualquer um dos dois poderia dar espaço nesse primeiro momento para a gente poder ver, verificar, analisar e executar uma estratégia ao qual temos 2 atacantes. E aí a gente joga no 4-4-2, né? Com o Canobi fazendo um pouquinho mais atrás, sem tanto ser ponta, tentando fazer com que os laterais, Guga e Arana, subam mais. Quem sabe não pode ser o caminho para o Fluminense fazer mais gols. Eu acho que pode ser. E você, o que você acha? Deixe seu comentário aí, sua participação é importante. Valeu e fui.